Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida, em seu coração. Sou o professor Márcio Mainardes e aqui estou para abençoar a sua vida com mais uma pré-aula da EBD. Primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. E hoje chegamos à lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso textuário está em Romanos 1:16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, os versículos 14 ao 20. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, assim você está nos ajudando. E compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, assim nós estaremos levando a palavra de Deus a mais pessoas. Eu tenho uma novidade, no final do mês de março está de volta o Geração de Pregadores. Geração de Pregadores, os 5 ministérios. É um curso que nós estamos fazendo aí e você pode participar também. Um investimento baixíssimo mesmo, será totalmente online, é claro. Geração de Pregadores, os 5 ministérios. Para mais informações, eu vou deixar o WhatsApp logo abaixo do nosso vídeo. Participe conosco, será bênção para a sua vida. Olha só, compromissados com a evangelização é o nosso tema de hoje. O que é evangelização? A nossa lição, na página de número 79, ela define o que é evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Eu quero que você perceba aí este final da frase. Olha só, por meio de palavras e ações. Então, o evangelho não é somente palavras, mas também ações. A definição da palavra evangelho é boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Era uma palavra usada pelos romanos na antiguidade. Eu vou discorrer a respeito do contexto em que os romanos utilizaram esta palavra quando, pela primeira vez, o imperador Júlio César, que até então não era imperador, né, era general, venceu as batalhas, mas eu vou discorrer sobre esse assunto na nossa aula ao vivo no Facebook, sempre aos domingos, 10h30 da manhã. O nosso textuário, então, está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. É importante que você saiba o seguinte, que naqueles dias, quando eu falo naqueles dias, estou falando do primeiro século, o evangelho da cruz era loucura, era uma aberração para muitos, e ainda é, neste tempo que nós estamos vivendo, aí no século 21, ainda é uma loucura ou uma aberração para muitas pessoas. Olha só, um carpinteiro judeu que era mestre, que foi morto numa cruz e, segundo alguns, ressuscitou dos mortos. E agora, esse mesmo carpinteiro que morreu e, segundo eles, ressuscitou, agora é chamado de Kyrios. A palavra Kyrios, no grego, se refere a Senhor. Aquele carpinteiro agora é chamado de Senhor. Isso só poderia ser loucura. É por isso que o apóstolo Paulo, até que quero ler esse texto com vocês, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 18 e também o versículo 23, ele diz assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que quero dizer com tudo isso? Que a mente carnal,
que o homem natural não consegue perceber o poder do Evangelho e não consegue entender também, a não ser que o Espírito Santo convença este homem do seu pecado, convença este homem e faça a transformação. Nenhum homem pode realmente reconhecer o Evangelho como poder de Deus. Mas o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Paulo diz isso. Ele usa a palavra dunamis. Esta palavra grega dunamis, ela dá origem, através do latim, às palavras dinâmico e dinamite. Então vem do grego dunamis, essas palavras. Dunamis significa, olha só, poder, força, vigor, potência, potência de Deus. É a definição da palavra dunamis que aparece 119 vezes no Novo Testamento. Isso significa que quando você vai proclamar o Evangelho, quando você vai cumprir a obra da evangelização, você não pode ir somente no seu conhecimento. É claro que você conhece a Bíblia, é claro que você conhece as doutrinas teológicas fundamentais para a fé cristã, é claro que você estudou, mas quando você vai anunciar o Evangelho, cumprir a obra da evangelização, seja através do evangelismo local ou das missões transculturais, você precisa ter na sua vida o dunamis, o poder de Deus. O Espírito Santo precisa estar em você. Você precisa estar debaixo desta unção, para que quando você proclame o Evangelho, seja através de palavras ou de ações, as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo que aquilo que você está falando e mostrando é realmente a verdade. A nossa lição se divide em 3 tópicos que eu trago para vocês da seguinte maneira. Primeiro, a evangelização é prioridade. É um mandamento de Cristo. Então, evangelização na igreja atual deve ser prioridade. Segundo, o Evangelho é para toda a humanidade. O Evangelho não é para um grupo específico, para uma nação específica. O Evangelho é para toda a humanidade, porque Cristo morreu por todos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E em terceiro, o nosso comentarista, no terceiro tópico, ele faz essa distinção entre evangelização e missões. A diferença é que um é local, o outro é transcultural. Vamos analisar então rapidamente, nesses minutos que nós temos, alguns versículos da palavra de Deus que fazem parte da nossa leitura bíblica em classe. Por que eu falo rapidamente? Por que eu faço apenas apontamentos? Aqui é uma pré-aula, aqui não é uma aula, então eu quero apenas levantar as questões para você, através deste conteúdo, preparar a sua aula. Aqui não é uma aula, é uma pré-aula para lhe ajudar a preparar a sua aula. E é claro, para vocês que são alunos, que não estarão ministrando a aula, já servem aí para vocês irem estudando durante a semana, para que vocês tenham um melhor aproveitamento aí das lições bíblicas. E se quer aprender mais, não esqueça, vem aí Geração de Pregadores, os 5 ministérios, um tema impactante, pouco conhecido, vai ser muito forte, precisa estar preparado para participar. Serão as aulas ao vivo, né? Serão aulas ao vivo, online, grupo fechado, teremos grupo no WhatsApp, teremos reuniões através do Google Meet ou do Zoom. Olha, maiores informações no WhatsApp que estará aí abaixo, tá? Geração de Pregadores, os 5 ministérios, não fique de fora, vai ser agora no final do mês de março. Vamos lá então, Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente,
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, a marca é incredulidade, e a dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus aqui está os exortando e repreendendo-os por não crerem no testemunho de Maria Madalena, e dos discípulos no caminho de Emaús. Tanto Maria quanto os discípulos do caminho de Emaús já haviam testificado que Jesus Cristo estava vivo, mas eles não creram, estavam incrédulos, os seus corações estavam duros e não puderam crer no testemunho daqueles que ouviram. Então Jesus aparece a eles e os exorta e repreende-os por causa da incredulidade. Vamos prosseguir aqui. O versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Este versículo, ele repete aqui a grande comissão. Todo o mundo, o que quer dizer? Em toda a terra, toda a criatura, isto é, todas as pessoas, sem qualquer limitação, distinção ou restrição. A expiação que Cristo fez é obra ilimitada a todos os homens. Aqui você pode explorar melhor o segundo tópico da sua lição, o segundo tópico da nossa lição, o primeiro tópico, onde diz assim, expiação limitada e expiação ilimitada. É claro que aqui você vai precisar ter um conhecimento a respeito aí das vertentes teológicas, tanto calvinistas quanto arminianas, e a nossa teologia pentecostal, ela é arminiana. Então a expiação, ela é ilimitada. Cristo não morreu por um grupo específico. Imagina só você anunciar um evangelho que não é para todos, né? Você vai anunciar e dizer, olha, talvez você seja um escolhido, talvez você seja um eleito e possa ser salvo, né? Se Cristo morreu por você. Mas se Cristo não morreu por você, então não há o que se possa fazer. Isto não existe na Bíblia Sagrada. Essa doutrina não é bíblica. A doutrina bíblica é que Cristo Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que crê. E é claro que nem todos crerão. Versículo de número 16 diz: quem crer e for batizado, olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A liberdade a todo homem de aceitar ou rejeitar a graça. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a graça. Muitos não vão concordar, mas o homem tem sim a liberdade de escolher, a liberdade de aceitar ou resistir. E a graça é resistível. Esse é outro ponto da nossa doutrina. A graça pode ser resistida. O homem é condenado por não crer na obra de Cristo na cruz. O homem, ele não é condenado por ser pecador. O homem é condenado, o homem que vai ter o seu destino no inferno, ele é condenado por não crer na obra de Cristo na cruz. Porque todos nós somos pecadores, todos nós vivemos e pecamos. Como nós somos salvos? Somos salvos por crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e nascer de novo através da fé, pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Quem não crer será condenado por não crer. A graça é sim resistível. Versículos 17 e 18. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguem aqueles que creem. O texto não diz que aqueles sinais durariam um século, durariam durante o período da igreja primitiva. Não, o texto não diz isso. O texto diz que os sinais seguem os que crerem. E crerem
em qualquer tempo e lugar. Por que eu estou destacando isso? Há um ramo da teologia, os cessacionistas, que eles tentam mudar isso, mas está escrito desta maneira que eu li aqui. O que os cessacionistas dizem? Que os sinais, os milagres, as maravilhas, a expulsão de demônios, curas, isso daí é para a igreja primitiva, línguas, né? Principalmente línguas, é para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Mas você não encontra em nenhuma parte do Novo Testamento esta separação entre igreja primitiva e nós. Nós somos a igreja, é a mesma dispensação. Isto é um erro teológico gravíssimo. Desde que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, cumpriu a promessa de enviar o Paracletos, o Espírito Santo, nós estamos na mesma dispensação. Nós estamos na mesma fé, na mesma administração da igreja primitiva. É por isso que os sinais seguem aqueles que creem. Por que não há tantas evidências como havia na igreja primitiva? Quem mudou foi o homem. Sempre quem muda, quem falha é o homem. Deus permanece sendo o mesmo. Veja que tudo isso que acontecia era no nome de Cristo, em meu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus significa autoridade sobre o reino das trevas. O nome de Jesus significa autoridade sobre as potestades, sobre os poderes do mal. É por isso que no nome de Jesus nós podemos fazer proezas. Nada somos limitados, mas no nome de Jesus e no sangue de Jesus também há poder para vencer todo o mal. Versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui se refere à ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então ele ressuscitou, ficou ali por cerca de 40 dias, né, com os discípulos e foi assunto aos céus. A ascensão de Jesus aos céus, após 40 dias da sua ressurreição, você pode ler em Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 51, e também no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o versículo 9. Nós já vemos o prenúncio da ascensão do Messias no Salmo 110 e 1, ali onde diz que o meu Senhor assentou-se à minha direita, o Senhor me diz, né? Então você vê ali o Senhor falando ao Senhor. Quem é esse Senhor que está sendo entronizado ali no Salmo 110? É o próprio Senhor Jesus Cristo, que agora foi assunto aos céus. Ele é exaltado e é entronizado. Perceba que Estevão, lá em Atos 7, versículo 56, quando ele vê os céus abertos, ele vê o Filho do Homem, ele vê o Senhor Jesus Cristo em pé à direita do Pai. Também em Hebreus, eu quero até ler esse texto, em Hebreus 1, versículo 3, fala da glória e da majestade do Senhor Jesus Cristo. Fala assim que o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo guerreou no Getsêmani, enfrentou o seu ser, sendo homem, ele temeu, chorou, derramou lágrimas, foi para a cruz e venceu. Foi morto, mas venceu a morte. E depois foi assunto aos céus e em breve voltará. Este é o resumo do Evangelho. Este é o resumo do Evangelho. Jesus Cristo vai voltar e ele foi entronizado com glória. Ele está entre os querubins. Ele é adorado e é reconhecido como Deus, e você vê isto claramente nas Escrituras. Nós não estamos pregando um Jesus Cristo fraco. Nós não estamos mais falando apenas de um Jesus que foi humilhado, que foi cuspido. Tudo isso ele passou, que foi coroado de espinhos, que foi pregado na cruz.
Tudo isso ele passou por mim, ele passou por você. Mas este Jesus que foi glorificado, ele voltará, ele arrebatará a sua igreja e depois ele virá com os seus para estabelecer o seu reino na terra. Esta é a palavra do Evangelho. Este é o resumo do Evangelho. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Senhor confirmava aquilo que era executado na terra, em nome de Jesus, era confirmado pelos céus. Veja que há esta cooperação entre aqueles que estão em Cristo aqui nessa terra com os céus. Aquilo que era feito aqui na terra era confirmado pelos céus, porque o Senhor estava com eles. O Espírito Santo, na igreja primitiva, capacitava, dando autoridade àqueles que eram compromissados com a obra da evangelização. É uma necessidade de nós anunciarmos o Evangelho. É claro que para cada um Deus deu uma habilidade. É claro que em diferentes locais há diversidades. Há aqueles que anunciam nas ruas, através dos folhetos, há aqueles que fazem através do carro de som, há aqueles que fazem através do rádio ou através da internet, como nós fazemos aqui. Das mais diferentes formas, o que importa é que as vidas sejam alcançadas, é que o nome de Jesus Cristo seja levado, porque neste nome há saída, neste nome há salvação. Este nome é maravilhoso e este nome faz milagres, feitos extraordinários acontecem através do nome de Jesus e o maior deles é o novo nascimento. Meus queridos, eu espero ter cooperado com você aí na elaboração da sua aula, da aula de número 11. Não esqueça, vem aí Geração de Pregadores, os 5 ministérios. Você já estudou sobre os 5 ministérios? Você sabe sobre o ministério no Antigo Testamento? E o ministério no Novo Testamento? Tudo isso em um curso imperdível, um investimento acessível, algo simbólico aí, com apostila, aula ao vivo, grupos fechados, tanto no WhatsApp, reuniões no Google Meet ou no Zoom. Olha, você não pode perder, será um curso rápido, mas profundo, então participe, entre em contato conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.